Olá, pessoal, Sandra Luz aqui com vocês, aproveitando hoje para fazer mais um vídeo, né, trazer para vocês, e uma temática que é o que está se a gente for para o Google, é o que está pontuando lá em cima, né, que se refere aos bebês reborns. O primeiro ponto, né, é interessante porque aqui a gente tem várias nuances, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma folhinha de papel, para que a gente possa fazer essa reflexão juntos. Eu gosto muito da coisa sistêmica, né? Vocês sabem, né? Eu sempre estou na questão sistêmica. Esse é um ponto, vamos criar um ponto aqui, né? Que é exatamente o foco. Onde está o foco? E o foco está em quê? Bebês reborns, né? Muita gente falando sobre os bebês reborns, só que esse foco, é claro que ele tem várias nuances, tá ok? Então, a gente vai ter uma nuance aqui, vamos puxar a nuance das redes sociais, né? Dessa conexão, desse movimento sobre falar de bebê, todo mundo se assustando, impactando, né? Impactando. Ah, levaram o bebê para o hospital, levaram isso, fizeram aquilo. Então, o impacto disso nesse momento. Quem está gerando conteúdo para a rede social, eu gostaria de trazer isso com clareza para quem não compreende. Então, quem está gerando conteúdo para a rede social tem uma motivação, né? Que é uma motivação de ter mais seguidores, tem uma motivação de estar também ranqueado, em destaque, né? Que sua publicação gere um fluxo maior de movimento, é buscar sempre os conteúdos para falar sobre aquele conteúdo que está ranqueado lá em cima, né? Que aí, o Belly está em alta. Então, é esse o meu objetivo. Para fazer isso, nós sabemos que esses geradores de conteúdos, ou creators, né, como são chamados, criadores, eles vão fazer de todos os recursos, desde criação de cenas, né, desde pegar um bebê, né, o que aconteceu, por exemplo, na questão do SUS, né, eu soube que a pessoa era uma pessoa que tinha um bebê reborn, criadora de conteúdo, tinha ido visitar uma pessoa que estava hospitalizada, levou o boneco e aproveitou para fazer conteúdo, um boneco que viraliza dentro de um processo onde as pessoas chegam a achar que é real. É importante, nesse momento, a gente entender, nem tudo que está na rede é real. A gente está vivendo uma espécie de um mundo, eu não vou chamar de paralelo, porque é um mundo de criação de conteúdos. Importante que vocês entendam, é um mundo de criação de conteúdos, ok? Então, infelizmente, vale qualquer conteúdo. Por que o menino, pastor, viralizou, ganhou, e aí ganha desde memes, isso e aquilo? Porque o que importava ali, às vezes, não é nem o que está sendo em pauta, mas está também falando sobre aquilo, né? A mesma coisa com o padre, né? O padre também viraliza, né? E é claro que quando viraliza, isso dá essa possibilidade de múltiplas formas de visão, de entendimento e de vontade de expor a sua forma de pensar. Voltando ao nosso bebê, então ao bebê reborn, a gente vai ter ele aqui no centro, né? Nesse momento, onde aqui a gente vai ter as redes sociais tendo um aproveitamento sobre o conteúdo disso, mas a gente tem, no outro espaço, pessoas que realmente colecionam. São colecionadoras, eu tenho conhecimento de colecionadoras, eu tenho amigas que são colecionadoras, né? Mas são amigas que, inclusive, são mães, algumas mães, avós, e a boneca é apenas porque, talvez dentro do seu conteúdo mental, vamos dizer assim, né? Da sua idealização, aquele distanciamento. Por exemplo, uma avó, aquele distanciamento de ter sido mãe, né? Porque aquela coisa da criança é muito gostoso, depois a avó de também curtir aquele bebezinho, e aquilo traz uma referência ao seu inconsciente coletivo, leva ela a ter, nossa, eu quero um bebezinho desse, não para agir como se fosse trazer aquilo como realismo de vida, mas não, mas para ter, né? E o que isso? E aí a gente, nessa ponta, as pessoas gostam da boneca. Na outra ponta, que não são
jamais iriam para SUS, nem para canto nenhum. Na outra ponta, existe um grupo que é um grupo que vende essas bonecas, que nesse momento está tendo um grande problema, porque elas vivem da venda dessas bonecas, elas vivem de fazer roupa para essas bonecas, elas vivem de criar materiais que vai agregar, né, na brincadeira com a boneca. Então, existem várias pessoas que estão nesse entorno, né? Algumas sendo prejudicadas por conta dessa brincadeira virtual, né? Não deixa de ser brincadeira virtual, infelizmente, que as pessoas que não têm esse engajamento de estar ali navegando naquelas redes, entendendo os bastidores, não vai conseguir entender. Então, a gente vai ter, nesse contexto, pessoas que são compradores, mas são compradores não para fazer essa loucura de, ai, meu filho, não. Elas compram porque remete a alguma coisa da infância dela. Sabe uma coisa muito interessante, puxando aí essa questão terapêutica nesse sentido? E a terapia, né? Vamos dizer, a pessoa quer se ver naquele período que era mãe, e gosta de ter, tem pessoas, inclusive, vão fazer igualzinha, dar o retrato do filho, e a pessoa faz o filho, né? Ah, e aí não há necessidade dessa polêmica toda. Vamos também voltar, e aí eu me lembro da Anice da Silveira, né? Uma pontuação que é muito importante. Até que sejam problemas psicológicos e tudo mais, quando as pessoas estão fazendo todo esse revertério sobre isso tudo, elas não estão pensando naquelas pessoas, o quanto isso pode traumatizar, fazer mal, deixar pessoas muito, né, num sentimento muito mal por ter aquelas bonecas, né? Então, as pessoas não estão pensando sobre isso. E aí eu lembro da Nice, né, da importância, por isso que eu gosto muito da Anice da Silveira, que foi a pessoa que no Brasil, né, fomentou a arte-terapia. E aí ela fala uma coisa, e ela conta, tem uma história sobre os gatos, né? Então, os gatos como terapeutas, né, coterapeutas, tem um vídeo sobre os gatos terapeutas, mas uma coisa que ela traz, que eu achei muito interessante, é que ela, quando ela pensou em colocar os gatos, né, na terapia, como elemento de auxílio, ela, porque tinha uma pessoa que estava lá no centro psiquiátrico, um cliente, né, que é acho que ela chamava de cliente, mas o paciente. Esse paciente, ela estava numa sala quando ele olhou para um canto e viu um pano preto, que no formato do pano ele visualizou um gato. Mas às vezes a gente vê aquela forma assim, aquilo é o gato, quando chega perto não é. E aí foi o que ele disse. Nossa, que gato, aquele é um gato. E aí ela disse, onde? Porque não tinha gato ali, onde? Aí ele disse, aquilo ali. Aí ela disse, vem olhar de perto. Então ela fez assim, né? Deu uma olhadinha. E quando ele chegou de perto, não era um gato realmente, mas ele pegou com aquele, como se fosse um gato, né? Tinha uma partezinha do rabinho e botou assim no braço. A gente está falando de pessoas realmente que têm problemas, né? Era num centro psiquiátrico. E aquilo ela não questionou, ela não disse, ah, está pior do que estava. Não, ela trazia essa questão do, desse carinho, né? De deixa ele levar o gato. Se isso faz bem a ele, isso é um processo de cura, né? Isso vai ajudar na cura. E foi aí que ela pensou na possibilidade realmente de levar um gato para aquele ambiente, para ver como é que os pacientes se comportavam, né? Que ela tinha, dentro de um espaço psiquiátrico, a função dela ali foi decisão dela, mesmo sendo médica psiquiátrica, ela preferiu ficar num setor que era um setor de mais de lidar com terapias alternativas, né? Então, ela preferiu ficar, porque a forma como era trabalhada naquele momento, a forma de tratar, né, com choques e tudo, aquilo chocava ela demais, ela não se via em condição de ver aquilo. E aí ela fazia um trabalho que era um trabalho de terapia, que eu vou chamar de terapia alternativa, né, de eles poderem fazer coisas um pouco mais leves, né, que distanciasse eles, que desse o tempo deles não ficarem parados ali, né? Mas é isso. Então, assim, em relação às bebê reborns, a gente tem ela no centro nesse momento, que daqui a pouco ela sai desse centro, né?
Nesse centro existe um processo que tem influenciadores e criadores de conteúdo. No outro lado, a gente tem realmente as pessoas que têm essas bonecas, que estão nesse momento sendo atacadas. Do outro lado, a gente vai ter os vendedores, né? Tem um vídeo de uma amiga que trabalha com isso, com venda de material, de produto, de roupinha, e está tendo um abalo, né, financeiramente na vida dela por conta de todas essas questões. E aí eu trago, por outro lado, essa visão da Nilce, né, de que, de alguma forma, né, esses influenciadores, esses conteudistas, esses geradores de conteúdo, eles só estão tendo uma visão, que é a visão de lucro, né, sem pensar se isso, de alguma forma, vai trazer algum trauma, algum abalo para quem está na ponta, né, dessa história. Então, é isso.